Olá pessoal, tudo bem? Então estamos com a taxa Selic na tela 14,75. A maioria de vocês acertou. Dessa vez eu também. Eu achava que ia para 14,75. Vamos ver aqui. Temos a tabelinha. Então, tudo bastante acima, hein? Do que deveria ser. Muito bem. O ambiente externo mostra-se adverso, incerto, conjuntura da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos acerca de sua política comercial. Ah, tá. Para não usar a palavra guerra tarifária, eles usaram política comercial, né? Ok. A política comercial alimenta incertezas sobre a economia global, notadamente acerca da magnitude da desaceleração econômica. Então, medo de recessão, traduzindo, e sobre o efeito heterogêneo no cenário inflacionário entre os países. Quer dizer, essa esperada recessão americana barra global devido a uma guerra tarifária, em alguns países poderia dar mais inflação, em outros dar menos. Pelo menos é o que eles estão dizendo aqui. Mas nós acreditamos que um cenário, agora o acréscimo é meu, que o cenário recessivo implique em menos inflação, certo? Vamos ver aqui. Tá. Além disso, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos também têm sido afetados, com fortes reflexos nas condições financeiras globais. Sim, vídeo o que aconteceu hoje com o dólar, né, pessoal? Saiu de 5,60 para 5,75 em um dia. Que loucura, né? Tal cenário segue exigindo cautela por parte dos países emergentes. Vamos ver aqui sobre o cenário doméstico o que ele cita. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho ainda tem apresentado dinamismo, mas observa-se incipiente moderação no crescimento. Então está crescendo menos. A gente já viu algo parecido em outros comunicados, pessoal. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta. Sim, grande novidade, né? Brincadeira. As expectativas de inflação, vamos ver. Segundo o Focus, 5,5 e 4,5. Valores acima da meta. A projeção de inflação do Copom para o ano de 26 situa-se em 3,6 no cenário de referência. Ou seja, pessoal, para 2026 cheio, 3,6, que é a tabelinha 1. Eles estão trabalhando com 3,6 de IPCA cheio para o ano que vem. Me parece demasiado otimista, não. Vocês não acharam isso aqui otimista demais? Agora que eu entendi o que é. Eles estão imaginando 3,6 de IPCA para 2026. Bom, vamos ver se a gente consegue entender mais. Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, estão mais elevados que o usual, ok? Entre os riscos de alta, desancoragem das expectativas de inflação, uma maior resiliência na inflação de serviços. Tenho ouvido muitos comentários sobre isso, pessoal, que a inflação de serviços do Brasil ainda está alta e o hiato do produto mais positivo, ou seja, a capacidade da economia instalada está operando sem folga, né? E uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário maior que o esperado. Ah, sim, com certeza. Políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário maior que o esperado. Então, claro, o Trump subir tarifa num primeiro momento é uma questão inflacionária, porque vai aumentar o preço dos produtos, e num segundo momento pode até ser desinflacionário por deprimir a atividade econômica, mas no primeiro momento é inflacionário. E o Brasil é o fiscal, né? Por exemplo, por meio
de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Bom, eles não citaram, pessoal, a questão da redução da inflação no Focus, que a gente viu aí nas últimas 4, 5 semanas. Eles não citaram. Eles citaram que a desancoragem das expectativas de inflação por um período mais prolongado. Então, persiste a inflação mais elevada. Não citaram o movimento do Focus, hein? Agora, entre os riscos de baixa, desaceleração da atividade econômica doméstica, ou seja, recessão, aquilo que nós falamos, né? Desaceleração global mais pronunciada decorrente do choque de comércio, quer dizer, os países param de realizar comércio e aí entram em recessão, e uma redução no preço das commodities. Tá, isso aí são fatores desinflacionários. Nós concordamos com todos. Muito bem, a conjuntura externa, em particular a questão tarifária, e no Brasil, em particular a política fiscal, ó, e que bom ele está citando o pessoal. E aqui é o Galípolo, né? Ele está citando a política fiscal. Tem impactado os preços de ativos e as expectativas dos agentes. O comitê segue acompanhando com atenção como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Tal cenário prescreve uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período prolongado. Muito interessante. Significativamente contracionista por período prolongado, para assegurar a convergência da inflação à meta. Então, manter a Selic alta por bastante tempo. Então, aqui temos a decisão. Vamos ver, pessoal. A parte quente ainda não chegou, tá? Vamos ver aqui. Ó. O cupom decidiu elevar a taxa básica de juros em meio ponto percentual para 14,75. Entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação. Tá? Sem prejuízo do objetivo fundamental de segurar a estabilidade de preços. Tá. Para a próxima reunião, 3, 2, 1, aqui, rufem os tambores, o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste, então parece que não terminou, estágio avançado do ciclo de ajuste, certo? E seus impactos acumulados, ainda por serem observados, demanda cautela adicional, mas aí tem cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica da inflação. O comitê se manterá vigilante e a calibragem do aperto monetário apropriado seguirá guiada pelo objetivo de trazer a inflação à meta no horizonte relevante e dependerá da evolução dinâmica da inflação. Então ele quer dados. É isso aí. Em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto do balanço de riscos. E aqui a votação, que eu acredito que foi unânime, né? A tabelinha da vergonha, que eu apelidei assim algumas reuniões atrás. E agora eu vou acrescentar uma outra palavra nessa tabelinha. A tabelinha um pouco fora da realidade, né? Um pouco irrealista. Com inflação de 2026 em 3%, 3,6%, realmente eu não acredito nesse número, tá? Bom, pessoal, então o que ele disse aqui? Não disse muita coisa, né? Não disse muita coisa. Vamos ver o que mais que dá para entender aqui, ó. Elevada incerteza. Eu achei que ele, na verdade, ele deixou a porta aberta para tudo. É a sensação, né? Vamos tentar reler aqui para ver se dá para extrair mais alguma coisa. Para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza, concordamos, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste. Então, parece que não terminou. E seus impactos acumulados, ainda por serem observados. Sim, a política econômica, ela demanda aí uns 9 meses, até em outros comunicados isso foi citado, né? Que a política monetária leva 9 meses para agir.
E o que a gente está vivendo hoje é reflexo da Selic de 9 meses atrás. Demanda cautelar adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação. Então, estamos esperando dados e temos que ter cautela. Mas parece que vai parar, né? Demanda cautela adicional para incorporar os dados. O comitê se manterá vigilante e a calibragem de aperto monetário apropriado seguirá guiada pelo objetivo de trazer a inflação à meta no horizonte relevante e dependerá da evolução dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica. Pessoal, não não tem nada aqui. Não tem nada, não tem nenhum guideline, não tem nenhum forward guidance, né? É forward guidance que o Banco Central usa, né? Guideline é uma expressão mais genérica. Não tem nenhum forward guidance. Depende de dados. Quero dados. É isso aí. Mas cautela adicional, pessoal. Eu acho que a dica maior está no sentido de parar. Parar, tá? Vamos ver, né, pessoal? Agora, sexta-feira, vai sair a inflação de abril. E aí, maio, já estamos no período de sazonalidade da inflação, uma inflação mais baixa. Vamos ver, ele quer dados, né? Onde é que ele disse aqui? Evolução da dinâmica da inflação. Então, vamos ver os dados, né? Agora a gente entra no período de sazonalidade, em que a inflação fica mais baixa. Então, a tendência, creio eu, seja de parar. Muito em linha com a nossa análise dos leilões, né, pessoal? Dos leilões, a gente tirou esse 14,75, esse número, dos leilões extremamente fortes de prefixados que indicavam que a Selic não deveria passar de 15%. Tá tudo em aberto aqui, na minha interpretação, na nossa leitura. Mas eu acho que está fechando com essa análise que a gente já fez alguns meses atrás aqui no canal. Bom, então essa é a decisão, tá aqui, e portas abertas, com indefinição, mas tendendo mais a parar. Mais cedo tivemos a decisão do Federal Reserve com os juros norte-americanos mantidos no intervalo de 14,25 a 14,5, eles trabalham lá com intervalo, inalterados pela terceira vez consecutiva, e o Powell tá cutucando a onça. Ai, pessoal, o Trump, né, tá seguindo os passos aí de outros presidentes, né, e gostou de criticar o presidente do Banco Central e não teve a sua esperada redução na Fed Funds. E, bom, vamos ouvir mais críticas então ao Jerome Powell. Mas a taxa norte-americana está mantida, pessoal, tá? Então, tudo dentro do previsto. A maior parte das previsões lá para os Estados Unidos também era de manutenção, ninguém estava falando em redução. Nós vimos também outra manchete dizendo que o Powell, na entrevista, descartou qualquer redução preventiva. Então, realmente, temos aí um conflito bem importante, né, de opiniões aí de como conduzir a política monetária norte-americana, que com certeza vai continuar mantendo um fator de estresse aí para todos nós, né? Bom, pessoal, o que eu acho que acontece com o Tesouro Direto? Eu acho que não acontece nada. Tudo dentro do previsto, não tivemos grandes modificações, não tivemos nenhum sentido, nenhuma pista foi dada. Pelo contrário, até a dica maior seria que esse comunicado deu. O que esse comunicado deu de dica para o mercado de como o Banco Central se comportará daqui para frente no Brasil? É de esperar os dados. Então vai ficar estacionado em 14,75 por um longo período, isso ele citou claramente. É o que temos, pessoal. Selic parada aí
até o fim do ano em 14,75 daria para dizer que concorda com esse texto aqui de comunicado. Dá para dizer que ficaremos assim até o fim do ano? Dá, concorda com essa análise aqui, com esse comunicado. E eles estão esperando dados. Vamos ver os dados também, né? Vamos ver. Essa semana já tem aí uma inflação para a gente analisar no dia da sexta-feira e essa inflação já vai nos permitir calcular o cupom de juros das NTNBs de ano ímpar, pessoal, que vão pagar dia 15 de maio, né, daqui 8 dias. Muito bem, vamos acompanhar aí, vamos ver a reação do mercado, né, vamos ver os comentários, as interpretações, mas eu acho que não vai fugir muito do que eu citei aqui para vocês. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.